Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Next Research. Já deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Estamos numa aula de rompimentos e vamos identificar rompimentos verdadeiros, rompimentos falsos e quais são as características dos rompimentos, tá certo? No mercado financeiro, a gente sempre está buscando, né, operações de tendência, operações que o preço se mova forte numa direção em que a gente consiga participar para ganhar dinheiro. Então a gente está sempre buscando um movimento forte acontecer para a gente ganhar dinheiro rápido, tá? Seja no swing trade, que é uma operação que demora 3 dias, 2 dias, ou no day trade, uma operação aí que dure alguns minutos, tá certo? Então, para a gente identificar rompimento, é muito importante a gente entender que numa lateralidade, quando o mercado está muito lateral, com suporte e resistência bem estabelecido, a maioria dos rompimentos são falsos. Quando acontece um rompimento de uma lateralidade, geralmente é feito de forma rápida, com volume financeiro muito forte, com uma barra, né, um candle de força, né, praticamente sem pavio superior, e acompanhado, né, como eu já disse, do volume financeiro forte, confirmando, né? Segundo a teoria de Dow, o volume ajuda a confirmar a tendência. Então, para um rompimento verdadeiro acontecer, a gente tem que ter essas características. Numa lateralidade, a maioria dos rompimentos são falsos. Se a gente tem uma lateralidade, uma consolidação ampla e um rompimento numa estrutura dentro dessa consolidação, a gente tem simplesmente quebras de estruturas, mas não é um rompimento em si forte de uma resistência ou de um suporte bem estabelecido. Na prática, o mercado está buscando um preço de equilíbrio, um preço justo para aquele ativo. Então, quando o mercado encontra o preço justo para esse ativo, ele tende a ficar mais lateral nessa região, tá? Exemplo aqui, mais recente, que a gente teve, foi aqui no índice, tá? A gente teve aqui o mercado encontrando um preço justo enquanto ele aguardava, né, o pacote de corte de gastos aí do governo sair. Então, o mercado, esperando esse pacote importante de corte de gastos, encontrou um preço justo aqui para o índice durante esses dias e o mercado ficou bem lateral nessa região. Foi até uma época aí, algumas semanas, durante, né, 2 semanas aí, ó, 9 dias de pregão antes do rompimento, 9 dias de pregão bem lateral, com falsos rompimentos, com dificuldade de operar tendência, porque o mercado ficou realmente travado. O mercado está sempre buscando uma zona de preço em que que o preço seja justo, tá? Depois que acontece algo, por exemplo, aí teve a pronúncia do Haddad, né, teve uma informação nova para o mercado precificar, para o mercado absorver, digerir. Aí a gente tem os rompimentos fortes. Nesse caso, a gente teve um rompimento forte para baixo, tá? E a gente teve um rompimento forte para baixo com candle de força forte, tá? Com volume financeiro bem forte, confirmando aqui, né, a continuidade também dessa tendência anterior. Então, o mercado ele tem alguns ciclos. Os ciclos de rompimento, eles são iniciados, né, numa lateralidade, tá? E depois a continuidade do preço na tendência, tá? Vamos ver aqui no passado, até porque a gente está sem gráfico do lado direito. Vamos olhar lá para trás os ciclos de um rompimento aqui. Tá ele destacado aqui. Um Marubozu é o candlestick mais forte aí dos candlesticks, tá? Então, um rompimento forte dessa lateralidade anterior. Depois desse rompimento forte, o mercado inicia uma nova região que acha justo esse preço, tá? Uma lateralidade. Dentro dessa lateralidade, rompimentos falsos, ó. Falsos rompimentos. Depois que vem um rompimento mais forte, o mercado continua a queda, a tendência de queda. Então, o mercado ele está sempre fazendo uma lateralidade. Depois do rompimento dele, ele começa a tendência, faz a lateralidade e depois continua, né, ou reverte ou continua a tendência. Então, é bem parecido os ciclos de acumulação e distribuição que a gente tem a aula aqui dos ciclos de tendência, tá? Então, na lateralidade, a gente pode dizer que 80% dos rompimentos são falsos, quando o mercado está lateral aqui dentro. Quando a gente tem um rompimento relevante, um rompimento forte dessa região, como estatisticamente é mais difícil dele romper, geralmente o rompimento é bem forte. Aí o mercado continua, faz uma tendência, né, direcional. Ao encontrar um preço justo para o ativo, ele fica lateral de novo. Pode ser que rompa para cima para dar continuidade ao movimento de alta, ou se romper para baixo, ele reverte. É mais fácil ele romper para cima numa região, numa tendência de alta forte. Para ele reverter, ele também é menos provável. Então, para ele reverter, ele começa já aquela cena de pânico, tá? Que também no ciclo da tendência você entende qual que é a fase do pânico, após a distribuição do preço, iniciando uma tendência de baixa. Ao encontrar um preço justo, o mercado novamente fica lateral. Então, a maioria dos dias que a gente tem são dias laterais, tá? E fazendo a máximo possível de trocas, né, de fluxo aí de compra e venda, tá? Quando a gente tem um rompimento relevante que chama atenção, geralmente esse rompimento é forte, com volume financeiro adequado, tá? E de forma rápida. Sobre risco-retorno de entrada nos rompimentos, vamos aqui para o gráfico de 5 minutos. Se você entrar no rompimento, ó, esse aqui está interessante até. Se você entra no rompimento, você tem um stop mais caro, tá? Ali nesse caso, 370 pontos. Se você espera a confirmação do rompimento, você tem um stop mais barato, ó. Qual que é a confirmação? Aqui é o rompimento dessa resistência aqui, tá? O mercado rompeu, testou como suporte e rompeu máxima de novo. Aqui você já está diante de uma tendência forte, de um rompimento. Então aqui você tem um stop mais barato de entrar na continuidade, tá? O stop no rompimento ali estava de 370 pontos, na continuidade do mercado estava de 250, já é um stop mais barato, tá? Falso rompimento. Então, você vai geralmente identificar quando o mercado está mais lateral. Vamos olhar aqui, deixa eu aumentar um pouco o tempo gráfico. Vou estar aqui no gráfico de 15. Dá uma olhada aqui.
Como você marcou esse caixote, Marco? O mercado veio aqui dessa mínima, marcou topo aqui. Marcou um fundo aqui, tá? Então já marquei desse topo com esse fundo, projetando ele lá para frente. Essa resistência aqui. Olha o primeiro rompimento aqui do índice. Um rompimento falso. Característica desse rompimento: pavio na vela superior, né? Beleza, nesse aqui não foi, nesse aqui teve, mas o volume financeiro foi fraco. Volume financeiro fraco. Não ajudou a confirmar a tendência, característica de um falso rompimento. O mercado veio forte, beleza, candle de força, quase sem sombra superior, no entanto, volume fraco. Um verdadeiro rompimento deveria ter um volume muito forte, tá? O candle seguinte já deixa a vela, né, superior, já deixa o pavio superior aí para cima, mostrando uma rejeição dessa região de preço. O mercado volta para a lateralidade. Tentou de novo romper aqui. O que aconteceu? Falso rompimento. Foi lá testar de novo a resistência, pavio superior, não conseguiu romper. Aqui de novo, faltou o quê? Volume financeiro ainda fraco. Já vem a vela de rejeição, falso rompimento, voltou para a lateralidade. Agora, essa barra aqui do índice, hoje, teve o quê? Volume financeiro bem forte. Volume financeiro bem forte, um candle praticamente sem vela superior, que é o que a gente precisa, tá? Apesar da rejeição já em seguida, a gente já testa esse nível desse caixote aqui como suporte, e o índice precisa o que agora? Superar esse topo anterior para buscar a média de 200 lá em cima e iniciar um movimento de alta, tá? Que aqui a gente vê realmente o ciclo, tá, de rompimento. A gente vê lá em cima a distribuição, depois o rompimento para baixo, né, inicia o movimento de queda, o mercado encontra um preço justo, fica lateral, e agora a gente tem uma quebra desse retângulo, dessa lateralidade, com um rompimento forte, com volume financeiro adequado também. Então, se o índice pivota aqui em cima, a gente pode ter uma continuidade de movimento altista e iniciar um movimento de alta. O que não pode acontecer? Ele não pode mais voltar para dentro desse caixote. Se volta, a gente vai continuar numa lateralidade. O que vocês acharam? Mostrei as características de rompimento verdadeiro, características de rompimento falso, e agora eu quero que você deixe uma dúvida aqui no chat. Entenderam essa questão de rompimento falso, rompimento verdadeiro, a estatística por trás dos rompimentos? Toda essa estatística por trás de rompimento está no artigo do Al Brooks. Uma coisa que eu acho que eu posso complementar é o seguinte: se o mercado está em uma tendência, o mercado ele tem mais dificuldade de reverter. A gente também pode colocar a estatística, porque o Al Brooks coloca que 80% das tentativas de reversão no mercado direcional, 80% dessas tentativas de reversão são falsas. E os rompimentos tendem a ser verdadeiros, vai ser a favor da tendência. Os suportes estão ali para ser rompidos e as resistências estão ali para ser rompidas. A maioria dos rompimentos falsos acontecem em lateralidade, no mercado lateral. Então fixa bem isso para você não ficar com medo de entrar em rompimento de estrutura quando o mercado está com uma tendência bem definida. Tá? Fica com medo de comprar rompimento quando o mercado estiver lateral. E quando tiver um rompimento forte, aguarda uma confirmação para ter um risco-retorno mais favorável. Fechado? Acho que deu para resumir bem. Vamos para cima. Deixa aqui no comentário um tema que você queira olhar aqui no nosso canal da Next Research. Tamo junto, pessoal. Forte abraço, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!